Bom dia, meu caro amigo internauta. Como foi prometido, é claro que não dá tempo de falar em 10 minutos sobre a história da teologia e da filosofia. Nesse primeiro vídeo eu gostaria de pincelar algo sobre filosofia. Quando eu estudei teologia no seminário, filosofia é o princípio, é a arte, doutrina ou ramo da educação e da ciência que estuda sobre a sabedoria. Em primeiro momento seriam os pré-socráticos, que tem como base a natureza, o cosmos e o mundo como princípio, a matéria. Aí há alguns expoentes, entre outros, não vou citar todos porque seria humanamente impossível citar em pouco tempo. Mas lá pelo quarto século, ou melhor, o sexto século antes de Cristo, até o quarto século, existe a figura de Tales, o expoente da filosofia, Pitágoras, Heráclito, que além de ser filósofo também foi escritor e escreveu de certa forma, uma história da filosofia. Anaximandro, Anaximenes, que concebe o ar e a água como princípio ordenador do universo. Tendo em mente os pilares da época deles, pré-socrática, os elementos da natureza que compunham a natureza: ar, terra, fogo, água e um outro elemento etéreo que eles chamavam de éter. Demócrito, Plotino, que concebeu os átomos, o materialismo como princípio ordenador do mundo, do cosmos ou do universo. Concebeu a alma ou ânima, ou chamavam de o problema corpo e alma, ou corpo e mente, chamado de psique, que constituía a essência, o pensamento humano. Leucipo, ou matéria, atomismo, né? Que vem de átomos, que chamavam de rilê, que era uma matéria mais grosseira. Depois nós estudamos e chamamos de período clássico, que vai do quinto século até o quarto século antes de Cristo, com os chamados socráticos, que vem Sócrates, Platão, Aristóteles, os sofismos, Gorgias, Abdera, entre outros, que compunham a educação e incentivavam e tinham o conceito de educação do homem pleno. E eles vêm de Sócrates da frase: conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo. E cito Gnoti te ipsum, que estabeleceu base para a ética moral, desenvolveu doutrinas filosóficas de ética, política, moral, artes, religião, a natureza, concepção da natureza. É de Platão que vem a ideia de forma, ideia, espaço e tempo. De Aristóteles tem a contribuição rica, entre outras, sobre a alma humana,
a teologia, a religião e a razão, a lógica, as formas de conceber o conhecimento prático, teórico e dialético, conhecimento humano. Vem chamado período pós-socrático, do quarto século até o advento da era cristã, com a patrística e a escolástica, ou a pré-idade média e a idade média, que é a época da filosofia e teologia que eu mais gosto e me identifico. Vem o ceticismo, para a dúvida, a reflexão do homem, do mundo, a religião, os valores, a família, a política, a ética, entre outros. É um período efervescente. Vem o epicurismo, o estoicismo, que eles faziam uma reflexão filosófico-ideológica do bem, do mal e o bem como virtude, a noção de corpo e alma, e suprimir as paixões, suprimir os desejos em torno da busca pela felicidade ou pela virtude e em busca da razão a qualquer preço. Suprimir a emoção pela razão. A razão para eles, os estoicos, os epicureus, estoicismo e epicurismo, aliás, a razão era a senhora absoluta. A razão era o bem maior do homem. E vem o período da era medieval, a fé, que tentaram equacionar, sistematizar e casar, unir entre a fé, a razão e a lógica. Fé, a filosofia como serva da teologia. Filosofiae anquila theologiae, era o lema deles. A filosofia como serva da teologia. Aí vem, depois de um período longo da Idade Média, vem o Renascimento, com René Descartes, Locke, Rousseau, entre outros, Diderot, as enciclopédias, Condorcet e entre outros, Montesquieu, Maquiavel, na área do direito, da filosofia, da medicina também. Vem o Renascimento, as descobertas, os novos mundos, a América, o novo mundo, o despertar das invenções, a máquina a vapor, a máquina de tear nas fábricas, o telefone, o telégrafo, algo que seria como uma vitrola, o fonógrafo, reproduzia música, a lâmpada incandescente, a lâmpada de mercúrio, o telégrafo, os cabos de fios, entre outras invenções. A definição de conhecimento, segundo algum filósofo, nessa época medieval e renascimento, chamada filosofia moderna, a definição de conhecimento deixa de ser religiosa para ter um viés racional ou científico. Era a visão teocêntrica, ou seja, Deus, a igreja, o Estado, a religião, subordinada à revelação divina,
da igreja, a igreja como senhora do saber, das destino da vida, e deu lugar à visão ou cosmovisão antropocêntrica, ou seja, o homem como centro do universo e a virtude do homem. O homem passou a ser o novo Deus, que veio mais tarde desembocar para o humanismo, o iluminismo, a filosofia humanista voltada para o homem, os anseios do homem, a razão do homem, os direitos do homem, os anseios do homem e tudo mais, nas artes, na religião, na educação, na teologia, na filosofia, no saber e no pensamento do homem medieval e o homem da era chamada era moderna. Depois veio o iluminismo, centralizando na razão como senhora do saber absoluto das vidas, destino e do pensamento humano. Nas artes, na ciência, literatura, na educação, voltada para a fenomenologia, antropologia e a chamada epistemologia, ou a filosofia científica. Veio as revoluções, vieram a Declaração dos Direitos do Homem, as independências da América, dos Estados Unidos, do Brasil, das colônias portuguesas, inglesas, espanholas e tudo mais. Interesse. O homem passou a ser o centro de pesquisa, o macrocosmo deu lugar ao microcosmo, né? O homem perfeito passou a ser o novo Deus e tudo mais. Essa é a parte 1, depois vai ter a parte 2.